Graça e paz a todos. Amados, no livro de João, capítulo 11, fala sobre a morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Ele enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, meus amados, a gente pode perceber aqui que Jesus amava Lázaro. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Amados, aquilo a quem vocês estão clamando, o deserto que vocês estão passando hoje, não acabará em morte. É para a glória de Deus. Lembrem, foi Deus quem endureceu o coração do cônjuge de vocês, justamente para a glória de Deus, para que vocês buscassem o Senhor de todo o coração, clamassem pelo cônjuge de vocês, mas em primeiro lugar vocês buscassem ao Senhor. Isso tudo é para a glória de Deus. Então, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, por meio dessa morte. No caso, no meio dessa doença. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Então, Jesus amava os três. Marta, a irmã dela Maria, né? E Lázaro. Então, vocês podem ver, Marta, Maria passaram por provações. Sofreram pela morte do seu irmão. E Jesus amava eles a si mesmo. Então, essas provações foi para a glória de Deus. Foi para o bem deles e não o mal. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. A luz é Jesus, tá? Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. As trevas. Ali não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Repetindo, seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, olha por que essa provação toda, a morte de Lázaro foi necessária. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, para o bem deles, Jesus não quis antecipar, não quis ir lá para apenas curar uma enfermidade.
e sim ressuscitar o morto. Assim, meus amados, vocês podem... Eu não estou aqui, olha só, eu não estou aqui querendo falar palavras bonitas, não, que não é meu perfil. Eu não sou do tipo de pessoa que muda o tom de voz para falar da palavra de Deus. É a palavra que vai converter vocês. É a palavra de Deus que vai transformar a vida de vocês. E não só essa pessoa que está na frente de vocês aqui. Então, Jesus não quis apenas curar uma enfermidade. Ele esperou. Por mais que as pessoas estavam orando, Marta e Maria, vem Senhor, e o Senhor não vinha. Por mais que elas estavam clamando e o Senhor não respondia. Mas Jesus fez tarde justamente para ressuscitar um morto e não curar um doente. E as pessoas vão testemunhar isso. Vão ver um morto sendo ressuscitado e não um doente sendo curado. E com isso, muitas pessoas vão crer. Vamos até ele. Versículo 16 fala o seguinte: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Então, meus amados, vou parar por aqui para não me estender. Vocês, todos nós somos seres humanos. Quando a gente está clamando, parece que Deus está calado, que Deus não está fazendo nada. Aí muitos alegam, a gente vê pessoas falando: mas eu jejuo, que faz parte dos mandamentos do Senhor, né? Jejuar são as obras, são resultado do nascer em Cristo. Eu jejuo, eu subo montes, eu vou à igreja. Primeiro que a gente não se barganha com o Senhor. Tudo isso tem que ser práticas naturais do novo convertido. E não uma obrigação para que ele nos dê algo em troca. Para começar por aí. Mas muitos de nós, a gente fica assim: poxa, estou fazendo tudo direitinho, e o Senhor parece que não está me ouvindo, eu oro, parece que minha oração não passa do teto. Amados, Deus não colocou esse desejo no coração de vocês, de acordo com a vontade dEle? Então, não andeis ansiosos o que é vez de comer, beber e vestir, basta cada dia o seu mal. Creia no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Se está demorando 1, 2, 3, 4 anos, meses, seja o que for. Mas fulano de tal, o cônjuge voltou com meses, ou então com um ano. Mas tem pessoas que estão 10 anos, ou até mais. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O que vocês têm que fazer é continuar crendo, buscando ao Senhor, esperando que Ele vai voltar. E não vai apenas reconciliar um casamento. Ele vai salvar, meus amados, o cônjuge de vocês que foi. Se o descrente quiser ir, lembre de 1 Coríntios 7, deixe-o ir. Deus o chamou para viver em paz. Descrente, se ele se divorciou alegando que não tem mais amor por vocês, ou então que é porque ele é um descrente, a própria palavra diz. Deixe-o ir. O Senhor nos chamou para vivermos em paz. Se vocês são cristãos, vocês estão em paz. Mas eu continuo sofrendo. O sofrimento faz parte de todo ser humano, justamente para nos lapidar, para buscarmos o Senhor cada vez mais. Marta e Maria, imagina aquele momento, aqueles 4 dias, se não me engano, 4 dias, imagina o sufoco, o clamor que elas não estão fazendo. E Jesus nada. Aí aquela doença se transformou em morte. Agora acabou. Nada acabou, meus amados. Jesus não só cura enfermidades. Jesus não só reconcilia um casamento. Jesus ressuscita mortos. Lembra dos ossos secos, lá no livro de Ezequiel? Onde ele fez com que aqueles vários ossos se transformassem, se juntassem os ossos, criasse medulas, veias, tecidos, se transformou num corpo e depois teve o sopro de vida.
Esse é o nosso Deus, meus amados. Sei que a espera é difícil, mas vocês são cristãos. Vocês têm que crer no Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro, busque o Senhor, que o resto Ele fará. Tá bom? Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.